pedido de uma seguidora, Ana, eu decidi gravar essa lição aqui explicando sobre o did. E se você tiver perguntas, me avisa. Para aqueles que não me conhecem, eu sou a Viviana do Rise Up English e eu tenho uma missão que eu considero ela extremamente importante porque eu acredito que o brasileiro está perdendo muitas oportunidades, não somente no Brasil, mas pelo mundo, por não estar dominando o inglês. Então, minha missão é ajudar você a ir atrás dos seus sonhos, na verdade, atrair os seus sonhos através do inglês, através do ensino do inglês, ok? Então, espero que vocês gostem da aula. Até mais. Hello, welcome! Neste vídeo aqui eu vou estar explicando para vocês como usar o did. Primeiro a gente vai praticar a pronúncia. Você vai fazer esse movimento aqui, ó. Você vai pegar a boca e vai fazer assim, ó. Did. Lembrando que o D aqui ele tem som de dado. E não é de diferente. Então é did. Então, vamos lá. O did, o que é o did? O did, ele pode ser o passado do verbo do. Então, o do aqui é um verbo. Por exemplo, to-do list. Lista do que fazer, né? Aqui eu tenho alguns exemplos para vocês. Então, por exemplo, eu vou usar coisas básicas. Por quê? Porque eu quero que vocês aprendam o conceito para depois estar incrementando. Porque uma vez que você aprende uma estrutura, é só substituir. E às vezes eu vejo que tem gente que complica demais o inglês. E aí não entende que o inglês é super básico. Ele tem estruturas e aí você vai fazendo a sua própria. Então, vamos lá. Então, aqui, praticando o verbo fazer. I do my homework. Eu faço minha lição de casa, minha tarefa. E aqui o did no tempo passado. Então, do tempo presente, did tempo passado. I did my homework. You did the homework. She did the homework. He did the homework. They did the homework. We did the homework. O que é maravilhoso do inglês, é que o did, ele fica no tempo passado, os verbos no tempo passado, eles são iguais para todos os pronomes pessoais. É uma maravilha, você não tem que ficar conjugando igual o português. Então, por isso que é I did, you did, she did, he did, they did, we did. E aqui, lembrando, né? Eu, você, ela, ele, eles, nós. O do também pode ser um auxiliar. E você sempre vai reconhecer por causa da sentença, por causa do contexto, sempre. Então, você não precisa ficar pensando muito. Então, o do ele é um auxiliar, ele é usado para todos os outros verbos, com exceção do verbo to be e dos modal verbs. O que são os modal verbs? É o could, o should, o can, enfim, é uma família que tem o seu próprio mundinho. Então, aqui vou estar dando um exemplo de como usar o auxiliar, tá? Mas a gente vai focar mais no passado nessa aula. Então, aqui, ó, I do my homework every day. I do my homework every day. Então, eu faço minha tarefa todos os dias. Para fazer uma pergunta, porque eu não estou usando o verbo to be e os modal verbs, eu vou ter que usar o do, que é super simples. Você somente joga aqui o auxiliar no começo da pergunta. Só isso. Do I do my homework every day? E aí vira uma pergunta. Do I do my homework every day? Do I do my homework every day? E se você quer falar na negativa, você também vai usar o auxiliar do, o do not, que fica don't. I don't do my homework every day. Percebam que aqui de propósito estou usando o verbo do e o auxiliar do para você ver que são diferentes. Não é a mesma coisa. Então, I don't do my homework every day. Então, esse aqui está querendo mostrar o quê? Negativo. Eu não faço minha tarefa todos os dias. Simples. Porém, nessa aula, como eu falei, a gente vai focar no passado, que é o did. Então, aqui vamos colocar no passado esta sentença aqui, que está no presente, né? I do my homework. Como é que ficaria uma pergunta para o passado? Did I do my homework?
Então, fica did I, mas na hora de falar rápido fica did I, did I. Did I do my homework? Did I do my homework? I don't remember. Eu não lembro. Olha só, usei o don't de novo, eu não lembro. Did I do my homework? Yes, I did. Essas são as respostas curtas. Or no, I didn't. Então, no inglês, você não pode só jogar yes, no. Eles exigem que você fale yes, I did, or no, I didn't. É o jeito que a cultura, que a língua deles funciona. Então, did I do my homework? Yes, I did. Or no, I didn't. Or, yes, I did my homework. E esse did aqui é o quê? É do verbo. Eu fiz minha tarefa. Eu fiz minha tarefa. Yes, I did my homework. Então, super simples, vamos lá. Vou dar mais um exemplo aqui e aí a gente vai estar praticando drills, que são repetições. Ó, aqui, mais um exemplo. Eu vou para o shopping. I go to the mall. Toda vez que você usar o verbo go, you go to a place. Você vai para um lugar. Então, I go to the mall. Mall. E não é mall. É mall. Did I go to the mall? Oh, yes, I did. Or no, I did not. Or no, I didn't. Tanto faz. Você vai usar mais a forma contraída. Neste caso aqui. Or yes, I went to the mall. E went é o passado do verbo go. Ah, se você você tá ainda no começo do inglês, não estresse, eu quero que primeiro você aprenda o conceito de como usar o auxiliar no tempo passado. Ok? Então, vamos lá. Aqui, outro exemplo. Write. Write é o verbo escrever. Então, aqui, ó. She writes a book. Por que tem esse S? Porque é uma regrinha que o verbo ele tem que estar com S ou S, né? Quando está na terceira pessoa do singular. Então, she writes a book. She writes a book. Did she write a book? Did she write a book? Yes, she did. Or no, she didn't. Ok? Então, tá vendo? É super fácil. Você quer fazer uma pergunta passado, que não é com o verbo to be, os moral verbs, você só fala did I, did you, did she, did he, e aí você usa o verbo que você quiser. Então, por exemplo, did I read a book? Did I buy a book? Did I write a book? Deu para perceber? É só trocar o verbo, super fácil. Então, vamos lá. Aqui a gente vai estar praticando agora algumas repetições, tá bom? Para você poder ficar praticando durante o dia. Então, escolhe um verbo que você usa todos os dias e repita a pergunta no tempo passado diversas vezes em casa. Por exemplo, eu liguei para a mãe. Did I call mom? Did I call mom? Did I call mom? Or did you call mom? Did she call mom? Did he call mom? Did it call mom? Vamos supor, minha Alexa ligou e ligou sem querer para minha mãe. Did it call mom? Or did Alexa or Google call mom? Did they call mom? Did we call mom? Então, tá vendo? Se você faz essas repetições e sozinha se pergunta coisas no passado, você não vai precisar pensar, eu tenho que colocar o auxiliar no começo da pergunta. Não, vai sair de imediato, tá bom? Então, é isso. Então, aqui só para encerrar, lembrando, o do pode ser um verbo, que no passado é did, ou pode ser o auxiliar, tá? Que na hora de fazer perguntas e colocar na negativa, você vai estar usando aqui no passado o did, tá? Então, aqui, quero que você saiba que se você tiver qualquer pergunta, me avise. So, if you have any questions, let me know, please. And that's it. Comment here if you enjoyed this lesson. Comenta aqui se você desfrutou dessa lição e aprendeu alguma coisa. Thank you. Bye.